Boa noite, está começando mais um BDF Entrevista. Eu sou a Rafaela Coure e hoje, dia 23 de setembro, que é o Dia da Visibilidade Bissexual, eu estou aqui acompanhada por Regina Facchini, que é antropóloga e pesquisadora doutora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp. Bem-vinda, Regina, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria começar conversando um pouco sobre como que é fazer esses estudos de gênero dentro da academia brasileira e como que a bissexualidade em específico permeia esses estudos. Bem, fazer estudos de gênero no Brasil é algo que pode ser muito diverso, né? Eu diria que nos últimos tempos tem sido mais difícil do que já foi anteriormente e que no começo de tudo foi mais difícil do que foi no meio do caminho. Os estudos de gênero no Brasil, eles não são, diferente de outros lugares do mundo, eles não são dissociados dos estudos de sexualidade. Estudos de gênero e de sexualidade, eles coexistem, eles não são apartados, né? E os estudos sobre bissexualidade estão dentro dos estudos de sexualidade. Entendo. E por que você sente que tem essa diferença entre o estudo dentro do Brasil e fora? Então, fora do Brasil, eles são separados e aqui eles se permeiam. Você entende um pouco de onde vem isso? Por quê? É uma escolha? É um caminho? É o que a literatura proporciona? Eu acho que é um pouco da trajetória de constituição, né, dos estudos de gênero no Brasil. Aqui no Brasil a gente não fez uma trajetória em que os estudos de gênero, que tem uma relação muito indissociável com o movimento feminista, né? Eles não estão... Ele não fez uma trajetória dissociada dos estudos de sexualidade, que tem bastante a ver, né? Tanto com as questões relacionadas à epidemia do HIV/AIDS, mas também ao movimento homossexual, depois movimento LGBT, né? Então, tudo isso se constitui no mesmo momento, que é o momento da redemocratização no Brasil, né? Tem muito a ver com o final do período da ditadura, a abertura política, Claro. né? E a Constituição, né? Movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, o novo sindicalismo, né? E as questões ambientais são todas pautas de um mesmo momento. Certo, claro. Né? Então eu acho que esse se a gente for pensar no histórico de constituição desses estudos no Brasil, eles têm a ver com a volta das mulheres que foram exiladas e que trouxeram as ideias feministas, né, para cá na década de 70, mas também com todas essas outras ideias, né, do movimento homossexual, do movimento negro, tudo isso estava no mesmo caldeirão. Perfeito, Né? não, E é não isso era que muito... dá o tom do que aconteceu aqui nos estudos de gênero. E é porque recuperamos uma liberdade, então tudo veio junto, né, de alguma forma. Na verdade a gente estava lutando por essa liberdade ainda. Lutando por ela. Estávamos lutando... Estávamos não, porque eu Ainda ainda era criança nesse momento. Mas assim, né? Esses atores estavam lutando do mesmo lado. Certo. Né? Você enxerga que hoje essa luta ainda é conjunta ou ela é um pouco mais separada? Eu entendo que ela é uma luta conjunta. Né? Eu sou muito crítica, né? Da ideia de que a gente tem uma fragmentação, ou de que a gente tem um identitarismo. Eu acho que muito pelo contrário, né? A gente tem sim atores políticos diferentes, né? Reivindicando direitos, mas a gente tem, e esse argumento, né, é um dos argumentos de um livro, acho que do último livro que eu organizei, que é o Direitos em Disputa, né? Um dos argumentos dele é esse, de que a gente não tem algo que a gente pode chamar de identitarismo, né? Porque uma das características que a gente tem junto, né, com essa diversificação de atores políticos que demandam direitos, que isso já vem desde a década de 90
e 2000, isso ganha mais força ainda, porque a gente tem um governo federal, né, que cria espaços de participação e espaços nos ministérios para tratar, né, de várias dessas questões. A gente tem um processo posterior a isso, né, em que se multiplicam demandas que não necessariamente estão voltadas para o Estado, mas que, junto com isso, aparece a ideia de interseccionalidade. As pessoas sabem, né, por uma série de questões, né, porque a gente teve o processo de ampliação do acesso ao ensino universitário, né? Então a gente tem uma popularização e um enegrecimento do ensino universitário no Brasil. Você tem uma maior circulação de categorias. O feminismo negro passa a ser muito importante, a ideia de interseccionalidade também, né? Junto com essa ideia de interseccionalidade, as pessoas sabem que aquilo que tá acontecendo com elas não é casual, aquilo tem nome, né? Então, entre o sofrimento do indivíduo, né, e as relações sociais, tem uma ligação aí, né? Então, o que eu vivo tem um nome, né? Pode ser classismo, pode ser sexismo, pode ser racismo e pode ser a articulação disso tudo. Sim. Né? Então, isso, junto com as demandas mais específicas, não conforma, né, do meu ponto de vista, algo que a gente pode chamar de identitarismo. Entendo. Né? Ou de uma fragmentação. Eu entendo que os atores políticos que estão em cena hoje, eles têm bastante noção da articulação das desigualdades sociais, né? Entendo, não faz todo sentido. E até um pouco você disse do momento que o movimento homossexual virou o momento LGBT. Né? Como que você enxerga que foi essa transição entre você parar de tratar apenas dos homens que se relacionam com outros homens para entender uma nova gama de expressões de sexualidade? Na verdade, já não eram os homens que se relacionam com outros homens, né? A gente tinha, no início do movimento homossexual, final dos anos 70, aqui no Brasil, tanto homens quanto mulheres organizados em grupos, que eram grupos de reflexão, aos moldes do Grupo Somos, mas não tinha só o Grupo Somos, né? O Edward McRae, que fez uma tese de doutorado, né, sobre os homossexuais no período da abertura política, ele falava de 22 grupos homossexuais naquele período da virada dos 70 para os 80. Certo. A maior parte deles nesse eixo Rio-São Paulo, mas havia grupos também, né, em Brasília, e o Grupo Gay da Bahia já começa em 1980 com depois o surgimento de vários outros grupos também na região Nordeste. O movimento se chamava de homossexual, né? E essa tensão entre um sujeito político, que é um sujeito político para você negociar, né, com o Estado e com a sociedade, você dizer que são precisos direitos específicos para alguns sujeitos, né? Então, homossexual é uma palavra que tem essa finalidade. Sim. Mas ela vai vivendo o tempo inteiro numa tensão. Do mesmo jeito que mulheres vivem em tensão com a questão da classe, a questão da raça, né? Então você tem, né, as mulheres trabalhadoras, as mulheres rurais, as mulheres negras, né? No universo da categoria homossexual, a gente já tinha as tensões de gênero, né? Então, todos homossexuais, mas alguns são gays e outros são lésbicas, né? Outras são lésbicas. Todos homossexuais, mas alguns são brancos e outros são negros, né? Então, essa questão que hoje a gente chama de interseccionalidade, né, ela já está colocada desde esse momento, né?
o feminismo negro e as tensões entre o feminismo negro e o feminismo que não se intitulava como branco, mas, né, que tinha uma maioria de pessoas brancas participando e alguns momentos mais tensos, né? Eles não são algo que surgiu agora, Certo. né? Essas tensões entre sujeitos de direitos formais, né? As mulheres, os negros, os homossexuais, isso já está colocado desde o surgimento de tudo. Mas é que aí acontece que na década de 90 começa o pós-abertura, o pós-processo de redemocratização, perdão. E nesse processo de redemocratização, a gente começa a ter aberturas de espaço pelo Estado para diálogo com a sociedade civil, né? Ainda no governo Fernando Henrique, a gente teve a primeira Conferência Nacional de Direitos Humanos, por exemplo, né? O primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, ele já trazia a ideia de homossexuais Tá. e direitos. Mas com esse processo de participação socioestatal, o Estado sempre pergunta, né, para esses sujeitos políticos do movimento: quem é você e do que você precisa? Sim. Né? E as pessoas, dos movimentos, elas precisam, elas se tornam especialistas em responder isso. Sim. Da melhor maneira possível, porque você tem que, ao mesmo tempo, né, fazer categorias inteligíveis para o Estado e expressar a diversidade das demandas. Uhum. Então, ativistas, né, as pessoas do movimento social, elas são especialistas em fazer esse tipo de tradução, né, entre as necessidades das pessoas e a linguagem socioestatal. O LGBT surge nesse contexto, porque falar em homossexuais não era o mesmo, né, que falar em homens gays e mulheres lésbicas. Uhum. Falar em pessoas que têm aí seus direitos negados a partir da orientação sexual não é o mesmo que falar de pessoas que têm os seus direitos negados a partir da identidade de gênero, certo, ou da expressão de gênero. Ainda que todo mundo tenha expressão de gênero e identidade de gênero, né? Ainda que seja uma expressão, uma identidade de mulher, sim, né? Eu sou uma mulher cisgênero, disseram que eu era mulher quando eu nasci, eu continuo me identificando como mulher, apesar de não concordar com tudo que a sociedade coloca, né, para uma mulher, né? Então, eu tenho uma identidade de gênero. Ela é mulher, né? E eu tenho uma expressão de gênero, que é essa aqui que vocês estão vendo, né? E vocês podem dizer se ela é mais ou menos feminina, em que contexto, claro, né? E eu tenho uma orientação sexual também, né? Minha identidade no movimento sempre foi a de mulher bissexual, certo? Então, apesar de haver isso, né? Todo mundo tem orientação sexual, todo mundo tem identidade de gênero, você tem alguns sujeitos que têm demandas mais ligadas à orientação sexual, outros sujeitos que têm. E tudo isso abriu a possibilidade de uma sigla mais extensa. Claro, para que todo mundo se sinta abarcado e reconhecido nisso, né? E para a bissexualidade em si, eu acho que você pode dizer um pouco melhor se há um desafio maior desse reconhecimento, né? Porque tem muito do que as pessoas dizem que se você é uma mulher, né? Se eu sou uma mulher e me relaciono com uma mulher, automaticamente eu sou lésbica. Se eu me relaciono com um homem, automaticamente eu sou uma pessoa heterossexual. Mas não é necessariamente sobre isso, né? Então, você acha que é um desafio? A palavra maior ela não é adequada, mas se há um desafio também nesse sentido para o caso bissexual especificamente? Acho que tem desafios específicos, né? São desafios tanto para o movimento quanto para a sociedade, quanto para as pessoas bissexuais. Sim. Bem, como eu vou dizer, as pessoas no movimento social,
elas começam a se colocar em oposição à heterossexualidade, né? Então você tem homossexuais e heterossexuais, como se fossem dois universos. E você tem um processo de constituição de direitos que vai acontecendo a partir desse formato, né, em que você tem duas polaridades. Perfeito. Aí surge um pessoal que coloca uma terceira. Claro que isso vai complexificar tudo, né? Para o movimento e também para a compreensão das pessoas na sociedade. Poxa, eu acabei de me acostumar com a ideia de que tinha homossexuais, né? E aí vocês vêm dizer que tem uma outra coisa que fica entre a heterossexualidade e a homossexualidade, né? Claro, complexifica muito mais as coisas. E sim, né, as pessoas bissexuais sempre têm que lidar com essa ideia de que ou você está numa sexualidade que é mais aceita, e não só mais aceita, né, como estimulada socialmente, que é a heterossexualidade, né, e que você, na outra possibilidade de vida, você tem uma outra possibilidade que é estigmatizada socialmente, mas que já é reconhecida, Sim. que é a homossexualidade. E as pessoas tendem a dizer e fragmentar esse sujeito, né, como se ele tivesse momentos heterossexuais e momentos homossexuais. E esse é um argumento que o movimento bissexual faz, que a gente não pode ter um sujeito cindido, que uma hora ele é hétero, outra hora ele é homo. Isso porque isso traz muitas incompreensões, né? Primeiro, de que a pessoa só sofre quando ela está numa relação homossexual. Como se não houvesse nenhum sofrimento específico por essa cisão de sujeito, né, que a própria estrutura de como socialmente e dentro do ativismo nós vemos as coisas, coloca. Né? Sim. Que eu posso te dizer, né, do ponto de vista dos movimentos bissexuais, né, é que, bom, primeiro se a ver com uma série de estigmas, né? Estigmas de que se você não é hétero ou homo, você é algum tipo de sujeito, de certa forma, traiçoeiro, que escapa, que não pode ser enquadrado, né? Que oferece riscos, né? Ou sujeitos hipersexualizados. Né? No momento da epidemia do HIV/AIDS, né, havia inclusive a ideia da ponte bissexual para o HIV. Né? Como é que era essa ideia? De que você tinha dois universos, Sim. um heterossexual, Tá. pressupostamente limpo, né? E um homossexual, pressupostamente, enfim, com questões morais e com questões relacionadas a patologias por conta da compreensão que havia sobre o HIV naquele momento. Né? E que esses sujeitos bissexuais, né, Era o que fazia. que circulavam fariam a ponte de um universo maculado para um universo puro. Que é um estigma bem maior. Que é um estigma. Então, mas vários estigmas desse tipo, né, convivem com a bissexualidade. Né? Então, se a pessoa entra num relacionamento e ela diz, bem, eu sou bissexual, esse parceiro, parceira, né, pode entender que essa pessoa nunca vai se satisfazer com aquele relacionamento. Porque ele sempre vai estar querendo uma outra, ou ela sempre vai estar querendo uma outra coisa. Quando, na verdade, a gente sabe, né, que qualquer pessoa entra num relacionamento,
ela tem possibilidade de não se satisfazer, de se apaixonar por outra, né? Mas é como se com a bissexualidade isso já tivesse dado, né? É claro que tudo isso são estigmas, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente percebe que pessoas bissexuais, elas não são nem menos assumidas, nem sofrem menos violência do que gays ou lésbicas, inclusive sofrem alguns tipos de violência de forma mais acentuada, como é o caso da violência sexual, porque toda essa sexualização, né, em torno das pessoas bissexuais vai fazer com que, por exemplo, né, mulheres bissexuais sejam muito mais alvo de violência sexual, né, do que mulheres lésbicas e até do que mulheres hétero, né? E que mesmo mulheres idosas bissexuais não estejam livres da violência sexual em idade idosa, né? Então, os estigmas cobram seus preços. Sim. Né? Agora, o que a gente tem é que com o modo como foi se montando, né, uma posição hétero-homo, sem espaço, né, para zonas cinzentas aí, né, nisso tudo, foi escondendo a bissexualidade, ou não a colocando como algo, como uma possibilidade. Sim. Né? Como uma possibilidade de ser pensada, como uma possibilidade de ser vivida, né? E esses estigmas todos, para os sujeitos bissexuais, vão entrando, né, como algo assim, bom, eu só posso ser visto aqui ou ali, né? Que futuro eu posso imaginar? Porque é como se eu tivesse que viver com uma perna em cada mundo, né? E sim, isso é causa de muito sofrimento emocional. Com certeza, eu ia até perguntar se você acha que isso também, de alguma forma, pressiona uma pessoa que se entende enquanto bissexual a escolher muito, entre aspas, um dos lados, que é um preconceito que, inclusive, faz a própria pessoa questionar, ou até, às vezes, a falta de referência, a falta de discussão, a falta de referências no sentido de pessoas da mídia que se reconhecem e se admitem enquanto bissexuais. Aí, então, enquanto você não tem isso e ao mesmo tempo tem esses preconceitos que você comentou, se a pessoa tenta... Não, então eu preciso escolher um lado. Então, dentro do movimento bissexual tem uma tecnologia que o movimento criou, né? E que a gente vê muito em todas as atividades, que são as rodas de validação ou rodas de conversa, né? Bom, um movimento que precisa criar, né, uma estratégia como vamos começar uma atividade, então vamos fazer aqui uma roda de validação, e a gente tem isso até hoje, né? Eu faço parte da REBIM, que é a rede de estudos sobre bissexualidade e monodissidências, e a gente faz encontros acadêmicos que começam com uma mesa de abertura e depois tem uma roda, né? Numa dessas rodas que aconteceu no primeiro encontro nacional do movimento LGBT, que foi em Brasília em 2023, né? É muito curioso, né? Porque o movimento bissexual surge no começo dos anos 2000, mas que o primeiro encontro nacional do movimento bissexual seja em 2023. Mas nessa roda de validação, né? Para mim foi uma roda de validação que durou mais de 3 horas e meia, que as pessoas falaram muito, era uma roda imensa, e sempre se coloca aquelas, né, as bandeiras do orgulho, né, sempre colocadas no chão, no meio da roda, e era muito mais forte entre as pessoas designadas como do sexo masculino, né, os homens ali presentes, essa pressão para
Desculpe, mas eu vou falar direto porque são estigmas que são acionados, né? Ou você é homem, ou você é, entre milhões de aspas, viado. E os homens são colocados, né, para essa escolha. Já para as mulheres, o estigma é outro, né? O que a nossa sociedade coloca como estigma para as mulheres? Ou você é uma mulher correta para casar, né? Ou você é, né, na dupla moral, né? A para casar e a prostituta, né? E as mulheres bissexuais, elas são empurradas para esse lugar simbólico da mulher muito sexualizada, que é uma mulher para fantasias, que é uma mulher mais próxima dessa categoria entre milhões de aspas, né, que é o estigma da puta. Então, tem menos pressão sobre as mulheres bissexuais para escolher, mas tem uma outra carga moral que está colocada aí. Com certeza, porque ela tem muito até dessa cobrança do que a mulher tem que ser e como deve se portar num sentido muito amplo, né? A mulher para casar, ela é diferenciada em muitos sentidos. O que não é isso é todo o outro lado, não é mesmo? Pois é, e para os homens a cobrança é: você é homem ou você não é homem, né? E aí a pressão, o que também vai trazer, né, um peso específico para a bissexualidade masculina, que é quase uma raridade um homem conseguir se tornar adulto ainda conseguindo se afirmar bissexual, porque o tempo inteiro ele é empurrado para um lado ou para o outro. Perfeito. E você acredita que dias da visibilidade bissexual como hoje tem uma importância, inclusive, para vamos normalizar que existe essa área cinzenta que você não precisa necessariamente escolher, ou até entender um pouco os nossos desejos, né? Eu acho que a gente, enquanto se forma enquanto pessoa, criança, adolescente, não entende muito bem os nossos desejos, né? Pelo outro, especialmente pelo outro de performance de gênero igual ou diferente da nossa. Você acredita que essas datas elas têm essa importância para vamos falar sobre isso, isso existe, é uma possibilidade, há uma segurança? Essa nossa conversa é um exemplo. Perfeito. Né? É um exemplo. Eu posso estar aqui conversando com você e, né, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem estar aqui me ouvindo dizer que tem algumas coisas que são muito dolorosas, né, que dificultam a vida das pessoas que se percebem como bissexuais. Né? E essas datas são fundamentais para isso, né? Para a gente... para que pessoas que se sentem e se identificam como bissexuais possam encontrar nessa conversa, né, algo que as apoie. E para pessoas que não são bissexuais possam pensar um pouquinho, né, em como esses estigmas todos passam por elas. E como elas podem reproduzir esses estigmas no cotidiano. Absolutamente, né? Eu estava lendo um texto mais cedo sobre como o preconceito com a bissexualidade não é só fora dos espaços LGBT, mas também acontece um pouco dentro. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo. Eu concordo porque tem pessoas dentro do movimento, muitas vezes, né? Eu acho que desde o começo, a bissexualidade como prática, no começo do movimento, ela era até glorificada, né? Ela era um rompimento com as normas sociais, mas quando se fala em identidade, vinha a crítica de que, poxa, esse pessoal não está aqui com a gente dizendo que é homossexual, portanto, estão nos traindo. Sim. Né? E essa ideia do traidor, né? O traidor nas relações, o traidor nos movimentos, né, que não é algo muito bacana para alguém conviver, né, com a ideia de que é um traidor. E, por outro lado, né, pessoas bissexuais que sempre estiveram dentro dos movimentos. Né, no primeiro grupo que a gente fala de que é um
do protótipo contemporâneo de movimento homossexual, que era o Grupo Somos, a gente tinha pessoas que se identificavam como bissexuais lá dentro e continuou a ter, né? Mas é só nos anos 2000 que depois que há um evento, um EBGLT, que é na região norte, né, e que se decide tirar o B, porque a sigla do movimento no Brasil não tinha B. Não. Né? Quando a gente fez a primeira parada do Orgulho LGBT de São Paulo, eu posso dizer porque eu estava lá, né, e estava na organização, a parada era GLT, e aquele T ainda era de travestis. Né? É só depois que o Conselho Federal de Medicina, né, vai dizer que não é algo da ordem da mutilação, né, as alterações físicas para pessoas trans, que a gente passa a ter as pessoas transexuais na época, e hoje em dia a gente fala trans de modo mais amplo, se organizando. Né? Aí, quando a parada começa a crescer e que a gente passa a circular internacionalmente, né, a gente entende que a sigla internacional é GLBT. Né? E depois, na Conferência Nacional de 2008, dos direitos, né, GLBT, é convencionado que o L vem para frente. E aí vira LGBT e depois todas as variações, né, que a gente vai tendo, que hoje a gente trabalha com a ideia de LGBTQIA+. Né? Mas eu me perdi um pouco. Não, mas até interessante isso que você falou, porque esse é um avanço que a comunidade bissexual teve, né? Até a inclusão da letra na sigla, então é uma mudança. Sim, mas o movimento mesmo, né? Ele só surge como algo separado, porque a gente falava, não, a gente não precisa criar mais uma letrinha. Né? Para quê mais uma letrinha, mais uma caixinha? A gente é contra tudo isso. Né? Não precisa. Até o momento em que falaram, não, bissexuais não são sujeitos políticos organizados. E a gente estava lá, junto, tocando o movimento o tempo inteiro. Né? A gente falou, não, agora foi demais. Então é muito mais do que uma questão de reconhecimento, mas é também uma questão de posição política. Sim, de posição política no sentido de, bom, apagamento tem limite. Né? Nós sempre estivemos aqui, nós sempre estivemos construindo o movimento junto. Né? Então nos reconheçam. Tanto dentro do movimento quanto para fora dele. Quanto para fora, mas, em princípio, o maior lugar de tensões, né, para bissexuais ativistas é o próprio movimento. Ou era. Né? E aí a gente tem um primeiro momento desse movimento, que vai de 2003 até 2010, que é o movimento procurando se inserir dentro das associações LGBT ou lésbicas e ser aceito, dizer estamos aqui, vamos lutar junto. Né? E aí, em 2010, você tem uma nova geração de ativistas que surge, né? Que é mais jovem e que está mais inserido na internet. E o próprio processo de democratização do acesso à internet muda a partir daí. Né? E aí esse movimento bissexual ele passa a se organizar mais em separado. Porque dentro dos movimentos LGBT, mistos, era muito difícil mesmo. Né? Eu posso dizer que eu ouvi várias vezes, né, pessoas dizendo, acredito em bissexual, sim, no Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel também. Nossa. Né? Essa hostilização, ela era comum. Né? E a hostilização de disputa por espaços de representação também. Sim. Tudo isso existia. Né? Então, quando esse movimento passa a se organizar, quando a internet passa a ser um lugar de encontro entre pessoas bissexuais e elas podem se organizar fora desses espaços marcados por hostilidade, né? Aí a gente vai ter um momento de fortalecimento desse movimento, que aumenta
na pandemia, quando as pessoas estavam trancadas em casa. Porque estava só na internet. E aí a gente dá um salto, né? Ao longo da pandemia é criada a Frente Bissexual Brasileira, que é uma retomada não, mas é de novo conseguir algo que a gente já tinha conseguido nos anos 2000, né? Entre 2005 e 2007 existiu o Coletivo Brasileiro de Bissexuais, que juntava grupos e ativistas bissexuais do Brasil inteiro, mas que a gente teve que desmontar, porque era de tal ordem, né? A disputa por espaço de representação, que muitos ativistas gays ou lésbicas ocupavam esses espaços de forma bastante irônica, era bastante tenso, não era legal. A gente sempre teve muito apoio de muitos companheiros gays, muitas companheiras lésbicas, mas houve muitas tensões também, né? Então, aquele coletivo brasileiro de 2005, em 2007 a gente implode, né? E aí é só em 2020 que se cria a Frente Bissexual Brasileira. Mais ou menos na mesma época em que estava surgindo na região norte do país, né, o GAEBI, né, que Inácio Saldanha é a melhor pessoa para falar dele, porque ele estava nessa movimentação, que é o grupo Amazônida de Estudos da Bissexualidade, que depois deu origem à REBIM, né, que é essa rede brasileira de estudos da bissexualidade e da monodissidência. Mas você vê, é tudo muito recente. Sim, sim. Mas há avanços, né? Você enxerga novas possibilidades de avanços, você como pesquisadora e até atuante, você enxerga esses novos futuros possíveis? Enxergo sim. Enxergo porque a gente já tem. Perfeito. Né? A gente já tem pesquisas. O que é que eu posso dizer? Né? Dentro da REBIM, a gente faz uma rede de apoio para pesquisadores. Ótimo. Que querem estudar essa temática e muitas vezes não encontram apoio dentro das universidades. Hoje em dia, porque em princípio quem vinha estudar bissexualidade eram pessoas que estavam, a maior parte na graduação ou no mestrado. Hoje em dia a gente já tem pessoas com doutorado defendido, né? A gente tinha alguns casos bastante pontuais de doutorado sobre a temática da bissexualidade, né? Agora não, agora você tem uma geração, né, que começou lá fazendo estudos em nível de graduação, que está fazendo mestrado e está chegando ao doutorado, né? Isso cria um espaço de produção de conhecimento e de divulgação e circulação desse conhecimento. Por outro lado, né, a Frente Bissexual Brasileira, junto com o coletivo Bio, lá de Ipatinga, em Minas Gerais, junto com o Conselho de Psicologia, né, com a atuação importantíssima de uma companheira nossa lá de Minas, fizeram uma campanha para que o Conselho Federal de Psicologia fizesse uma resolução específica para os profissionais de saúde no atendimento da bissexualidade e desse sofrimento específico. Certo, claro. Né? Então, essa resolução, ela existe, né? Ela é uma resolução de 2022, e depois disso veio a nossa participação, né, no GT Memória e Verdade LGBT, né, que em princípio havia pessoas bissexuais, mas que não eram ativistas. O movimento bissexual pediu a inserção, né? Fernanda Coelho e o Inácio Saldanha se tornaram os nossos representantes ali, e esse GT encerrou, né, recentemente as suas atividades, trazendo sim memória e verdade, incluindo pessoas bissexuais. Que perfeito. Né? E hoje a gente tem um grupo de trabalho no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania,
também com a temática da bissexualidade, né, podendo juntar e trazer, né, tanto esse conhecimento dos movimentos sociais, quanto o conhecimento que existe na literatura nacional e internacional sobre as demandas de pessoas bissexuais, que são demandas, né, de saúde mental, de educação, de saúde de forma mais ampla, mas também, né, direitos que têm a ver com o trabalho, né, direitos que têm a ver com a moradia, com as questões econômicas, Certo, né? claro. Porque, e acho que esse é um jeito bacana, né, da gente finalizar, porque eu acho que movimento social nenhum contemporaneamente, nenhum é demais, mas assim, eu acho que a maior parte dos movimentos sociais contemporaneamente, eles sabem das múltiplas dimensões das demandas, né? E eles sabem das múltiplas dimensões das desigualdades sociais que atuam em relação a qualquer sujeito específico, né? Então, classe, raça, gênero, sexualidade está colocado para qualquer movimento social. E está colocado para a gente também. Pra gente também. Perfeito. Regina, muito obrigada, viu? Foi ótima conversa. Volte sempre. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista dessa semana. Até a próxima.